Já estamos online? É? Oi. Estamos fazendo teste. Como que tá aí? É? Você que tá aí. Você está aí? Oi, boa noite. Boa noite para você. Boa noite que você que está aí para conversarmos um pouco a respeito dos anjos. Boa noite, Janaína, Maria Helena, Andréia, Aretusa, a Valéria tá aí, Marquinho Paiva, o Alex, gente, que alegria recebê-los aqui, muita alegria, muita mesmo. Bem, eu espero que vocês estejam com o coração aberto para conversarmos, mas para isso nós precisamos invocar o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei o coração do vosso fiel e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Amém? Então vamos rezar agora para São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordendo-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. E não podemos nos esquecer do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiaste a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina, sempre. Amém. Amém para você? Rezaram? Que bom, olha a Carla, a Silvinha, o André, a Fátima, Joanisa, a Sandra. Que bom que vocês estão aí. Nós vamos conversar sobre o anjo da guarda e também um pouco sobre todos os anjos. Hoje eu começo uma série de pelo menos 5 lives a respeito do anjo da guarda e outros anjos. Mas antes eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. É mais fácil eu colocar em palavras, ó, pra você ter uma ideia, eu estou aqui escrevendo. É mais fácil eu escrever, colocar em palavras, do que eu falar. É muito difícil para a Rita Elisa aqui fazer lives. Mas eu me dispus a fazer isso por causa de vocês, que são os leitores do Livro dos Anjos. Então, eu sou uma escritora, tenho vários livros, romance, de crônicas, de poesia. Eu vou até mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Tá? Vários livros. Tá? E
sou mais conhecida por causa das biografias da Cora, da Eugênia, Nha Chica, outro da Nha Chica, mais atualizado, do Franz, Dom Damasceno, ai gente, não vai caber tudo aqui, do Carlos, né? Então, deixa eu colocar tudo aqui, que pedra, olha esse Dom Damasceno. Então, eu sou mais conhecida por causa das biografias e também por causa de Nossa Senhora das Lágrimas. Então, essa sou eu. Eu só quis mostrar para vocês entenderem que eu gosto de escrever. Eu gosto de ficar escrevendo. A essa hora eu estaria escrevendo. Mas eu resolvi fazer essas lives. Então, que o Senhor Deus me ajude. Porque é difícil. Eu sei que esse horário é tarde, que vocês devem estar com sono, eu também estou. Mas é o único horário que eu tenho para fazer essas lives e conversar com vocês. Vamos começar falando sobre os anjos. Olha, a Poliana, a Franciele, o Padre Flávio, Bernadette Villac, quantos estão aí? Ai, que delícia! Como é bom saber que vocês estão aqui e que vocês me acompanham para uma conversa muito alegre sobre os anjos. Eu vou começar mostrando isso daqui. Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas antigas, tá? Então, o catecismo da Igreja Católica que eu tenho é antiquíssimo, tá aqui, ó, estourando aqui, de tão velho, de tanto ser manuseado, todo marcado, mas é assim que eu faço. Então, vou começar no catecismo falando sobre os anjos. O que o catecismo da Igreja fala sobre os anjos? A existência dos anjos. Fala assim. Prestem atenção. A existência dos anjos, dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Vocês já imaginaram isso? É uma verdade de fé. Tá? Enquanto criaturas puramente espirituais são dotados de inteligência e de vontade. Vocês já imaginaram isso? Vocês já viram aqui no catecismo sobre isso? Que o anjo, ele é inteligente e ele tem vontade? Você já parou para pensar nisso? Que o seu anjo da guarda, ele é muito inteligente e que ele também tem vontade? Vamos continuar. Eles são criaturas pessoais. Está aqui no catecismo. Pessoais e imortais. Eles não morrem. E é criatura pessoal para pessoa. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Eles são muito mais perfeitos do que nós. Muito mais. Eles não têm a limitação que nós temos. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Então, o testemunho é o fulgor da glória. Ai, gente, leem o catecismo da igreja. E tem algo aqui que é tão forte, que fala: eles aí estão desde a criação. Desde a criação. Mas como assim? Como assim? Quando foi criado o mundo, Deus criou os anjos. Desde a criação.
Vocês já leram Gênesis? Vocês viram aquela parte onde Adão e Eva pecaram e Deus os expulsou? Peraí, vamos à Bíblia. Não há nada melhor do que a Bíblia. Vamos lá. Então, Deus expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar o solo de onde foi tirado. Ele expulsou o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a espada chamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Vocês já imaginaram isso? Que antes mesmo da criação de Adão e Eva já havia anjos? Vocês já imaginaram que eles, os querubins, ficaram com uma espada de fogo guardando o caminho que vai para a árvore da vida? Eu acho que vocês conhecem, né? Ainda em Gênesis, eu acredito que vocês conheçam, mas mesmo assim eu vou falar. Quando Abraão, ele foi sacrificar o seu filho, Isaque. Porque Deus pediu para ele essa prova. E na hora que ele veio com a faca, a adaga, para matar seu próprio filho, quem que veio como mensageiro de Deus? Quem que veio? Foi um anjo. Foi um anjo. O anjo de Deus chamou lá do céu Abraão, dizendo, está aqui na Bíblia, gente. E ele disse para parar, para não matar Isaque. E tem algo mais forte em Êxodo. Não sei se vocês sabem, mas na Bíblia tem 283 vezes a palavra anjo. É claro que eu não vou ler tudo que tem na Bíblia sobre os anjos, mas durante essa semana, algumas partes eu vou colocar, tá bom? Eu acho melhor deixar então para ler outras partes amanhã. Ainda vamos no Antigo Testamento. E eu acredito que vai ser muito bom para a gente essa conversa a respeito dos anjos. Esse é o meu livro, Os Anjos Não Envelhecem. Está tudo marcado aqui, porque nas palestras que eu vou, são as histórias que eu leio. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi na apresentação do livro. Para vocês terem uma ideia, por que eu escrevi esse livro. Tudo bem? Então vamos lá. No tempo em que eu residia na cidade de Goiás, semeei em minha alma o sonho de escrever minha biografia. Esse sonho caiu em terra fértil e, com o passar dos anos, adquiri o amor por esse tipo de escrita e consegui adubar, aguar, podar e tirar as ervas daninhas para que o sonho crescesse. Ele cresceu, frutificou e, através desse ensaio autobiográfico, ele se torna uma realidade. Neles estão crônicas, textos que desenvolvi como uma colcha de retalhos tecida em fios de seda, retalhos unidos com o elo das palavras, que pontuam o meu diário. Sim, o que eu coloquei aqui está escrito no meu diário. E tem mais do que isso.
Minhas vivências, que eu escrevi neste livro, foram publicadas nos jornais Vale Paraibano, O Vale, Visão Leste e Visão Vale. Muitas delas, pelo menos 60% que tem aqui, foram publicadas nessas jornais e revistas e tem a referência delas, tá? Então eu preciso explicar para vocês que eu sou uma mulher simples, muito simples. Eu não sou só o Wilson, meu marido, estou olhando aqui. Sou uma mulher simples, tá? A minha linha de pensamento foi determinada por quem mais me conhece. Ele me deu o comando para desenvolver, finalizar essa obra que ainda não está acabada. Afinal, eu estou viva. Acreditar no meu anjo desde criança e criar essa empatia foi muito normal em minha maneira simples de pensar. Então, é assim. Em 2017, foi a primeira vez Os Anjos Não Envelhecem, tá? A primeira edição. Mas, através dessa edição, eu vi que muitas pessoas não entenderam o que eu escrevi. E também, com o passar dos anos, aconteceram muitos mais fatos e eu resolvi atualizar. E nesse atualizar, já faz pelo menos, foi em abril deste ano que eu falei com o Anderson Reis, da Editora Imaculada, que ele poderia, né, publicar o livro dos anjos. E ele falou sim. Então tá desde essa época lá. Foi algo que ele disse um sim, eu agradeci e ficou o livro lá para ser uma nova edição e a publicação. Então ficou pronto há pouco tempo, que vocês sabem. E nessa época, em 2017, muitas coisas, né, aconteceram desde 2017 até agora, então eu coloquei na última parte do livro. E eu explico assim para vocês. Ao ler este livro, você poderá pensar que eu sou uma pessoa que não tem problemas, ou que eu uso o meu anjo como um gênio, que é só eu chamar e ele resolve os meus problemas. Não é assim. É ao contrário. Hoje, através das experiências que eu tive, eu tento resolver os meus problemas sem direcioná-los ao anjo. Eu explico. Ao fazer isso, eu mostro a ele que eu aprendi a ser uma humana controlada pelo amor que ele gerou no meu coração, pelos ensinamentos que me passou ao longo dos anos. Gente, foram muitos anos. Eu tenho 63 anos. Quando eu acerto, é como uma condecoração ao meu anjo. Não que ele precise disso. E quando eu erro, é pelo humano que eu ainda tenho que trabalhar e tenho muito que melhorar. Quando é necessário, o meu anjo intervém. Até mesmo sem eu pedir. Pois eu não fechei essa porta em nossa convivência. Eu caminho. E às vezes eu caio. Me levanto, ando devagar. Houve um tempo que eu tive pressa. Hoje eu ando calmamente, prestando atenção em cada detalhe do caminho, amando tudo que vejo, da flor ao espinho, do céu à tempestade, do céu azul à tempestade, do calor ao frio, do sorriso às lágrimas, do sono ao despertar. Cada respiração me conecta com Deus, através do que eu aprendi com o meu anjo. Eu converso diariamente com o meu anjo, mas eu não cobro dele descobertas mirabolantes. E nem fico pedindo ajuda por qualquer coisa. Eu já fui assim um dia. Conto tudo nesse livro. Espero que me compreendam, que não me vejam diferente. Eu sou humana, sou cheia de erros.
E tenho também algumas virtudes. Uma delas é acreditar em Deus. O meu intuito maior é o de mostrar a cada um de vocês o quanto é importante conversar com seu anjo. É questão de amor. Essa é minha apresentação do livro. E logo vem os meus testemunhos. O primeiro testemunho, que é quando eu tinha 6 anos de idade, lá na minha terra natal, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Quando eu, ali no pré-primário, na escola, a professora, falou que Deus castiga. Acho que quem leu Filhos do Medo, da Dona Ruth Guimarães, ou quem já tem uma certa idade como eu, entende o que é isso. Porque nós fomos criados com isso, que Deus castiga. E eu ouvi aquilo e eu ficava, Deus castiga, Deus é tão bom. Eu contestei. E aí, como eu sempre rezava para o meu anjo da guarda, porque meu pai e a minha mãe me ensinaram, aí eu falei, não, o anjo sempre é bom. Mas teve uma colega que me chamou do lado e falou assim, não, existe o anjo ruim, uma coisa ruim, e ele mora lá no fundo da sua casa, lá no portão que vai para a Rua 13. E eu fiquei apavorada. Eu fiquei tão apavorada que eu saí chorando, e isso me marcou muito. E eu chorava muito, fui para casa e conversei com meus pais, porque eu cheguei chorando. E falei para eles essa questão, eles falaram, não, Rita Elisa, lá no fundo, na Rua 13, não tem o anjo mau. Então, coisa ruim não mora lá, no portão do fundo da nossa casa. E tudo bem, eu fui pro quarto, tudo bem, mas aí foi ficando a noite. E à noite vocês sabem como que é. A nossa mente trabalha de uma maneira diferente, ainda mais para uma criança de 6 anos. E eu fui lembrando que à noite eu não podia ir até no portão do fundo. Aí algo doeu dentro de mim e eu comecei a chorar. Ah, então é verdade a história da coisa ruim. Ele mora lá no portão do fundo, porque eu não posso ir à noite no portão do fundo. E comecei a chorar. Mas aí eu chorei tão alto, mas tão alto, que meus pais foram lá. E me perguntaram o que eu estava chorando. E eu falei. Aí eles me levaram até a porta da cozinha. E lá na porta da cozinha, eles pegaram na minha mão e falaram, Rita Elisa, lá no fundo não tem coisa ruim, não tem o anjo mau. E da porta da cozinha até lá no fundo, gente, até hoje porque a casa é assim, ela é uma casa que começa numa rua e termina na outra. Então ela é grande, comprida. Então imagina para uma criança aquele quintal, E não tinha luz. E a luz lá na Rua 13 quase não tinha, era bem pequena. E eu fiquei olhando e meu pai e minha mãe falaram, vai até lá no portão, que é um portão de lata, E você vai ver. Eu, segurando a mão deles, então vamos. Eles falaram, não, Rita Elisa, nós vamos ficar aqui e você vai até lá para você ver que isso não existe. Olha, talvez você pense, nossa, mas é sozinho uma criança de 6 anos? Sim. A psicologia do meu pai e da minha mãe é tão grande que me ajudou para a vida toda. Se eles fossem comigo, eu ia pensar que foi por causa deles que não tinha anjo mau. Na hora que eles falaram isso, eu tremi, que eu ia sozinho, mas eu escutei no meu coração, dentro de mim, uma voz que me falava, você consegue. E eu sabia que era meu anjo falando, você consegue. E nisso
eu larguei das mãos dos meus pais e comecei a ir em direção ao portão. E nessa ida, eu tremia muito. Mas aquela voz de "você consegue" me deu uma força tão grande. E naquela escuridão eu cheguei até o portão de lata. Ali, naquele portão, eu senti uma paz e uma alegria tão grande. Eu bati naquele portão de lata, eu subi em cima de umas latas, umas coisas que tinha lá para olhar. Eu me senti tão bem que eu voltei pulando de alegria, cantando, de uma maneira que eu faço até hoje quando eu me sinto bem. Então isso marcou na minha vida como algo forte, como uma presença grande do meu anjo. E eu decidi, desse momento em diante, nunca mais deixar de falar com ele. Nessa página que eu conto essa história, eu falo da Elizabeth Kubler. Não sei se você consegue, se vocês conhecem, né? Mas ela trabalhava com as pessoas que estavam em estados terminais e ela falava com os anjos das pessoas. Ela ajudava que as pessoas tivessem uma morte muito boa. E ela fala assim, ela era médica, onde uma entrevista dela, ela dizia que tinha contato constante com o anjo da guarda dela. E eles que a ajudavam, a instruíam e curavam quando tinha problemas de saúde. Ela afirmou que ninguém consegue sobreviver sem a ajuda do anjo da guarda, mas que algumas pessoas sabem que possuem um anjo, enquanto que outras não sabem. E ela ponderou que as crianças, quando vão dormir, têm sempre um tempo de conversa com seus anjos. Porém, os pais, quando percebem, né, que as crianças estão falando sozinha, que as crianças têm um amigo invisível, então o que eles falam? Para de falar sozinho. Não acredito mais nessas histórias. Você já está grande, você cresceu. Então, por causa desses mandos dos pais, são pouquíssimas as pessoas que mantiveram esse contato, esse coloque com o anjo da guarda, diariamente. Eu fiz questão de cuidar dessa semente que brotou no meu coração ainda criança, sempre nutrindo com orações e agradecimentos ao meu anjo. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias. Então, daí por diante, no livro, eu falo que eu comecei assim, querer ouvir aquela voz de novo. E é claro que não é assim. Você quer, né? Vocês viram, ou melhor, vocês escutaram o que eu li agora no catecismo. O anjo tem inteligência, mas ele tem vontade, né? Ele tem muita vontade. Então, eu deitava no sofá, pedia para o meu anjo falar comigo, sabe? Fiquei vários dias assim. E eu fui criando essa empatia, mesmo que ele não respondesse. Porque eu sabia que ele existia. Dentro do meu coração, a certeza era muito grande. E eu falava com ele, como eu falo hoje. Sempre falei. Falava para ele do meu dia, do que eu pensava, do que eu sonhava. Me colocava para ele. E isso passou a ser rotina. Uma rotina tão grande que às vezes
ficava num quarto sozinha. Uma rotina tão grande que eu preferia ficar num lugar meio isolado, porque ali eu conversava com meu anjo. E tem algo que eu preciso contar para vocês, que é logo no começo do livro, chama Ecos da Eternidade. Nós estamos chegando na época do Natal. E lá em casa, o Natal sempre foi assim, maravilhoso. Eu, meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, meus pais. Então, no Natal, a gente ia buscar uma árvore de Natal lá perto de Delfim Moreira. A gente enfeitava a árvore de Natal. Naquele tempo não tinha pisca-pisca. As bolas eram de vidro. Então a gente enfeitava. E não enfeitava em novembro, enfeitava em dezembro. Não tinha esse negócio de setembro e já estava querendo o Natal. Não, era na época certa. E tinha um ritual. E o ritual era que os nossos sapatos, os sapatos mais lindos, a gente entregava para o papai e a mamãe e colocava embaixo da árvore de Natal. E à noite, eles colocavam ali o presente. Então, o que acontecia? Se a gente sabia que de madrugada o Papai Noel vinha, a gente ia na missa, tudo sempre, em primeiro lugar, a parte religiosa. Então, a gente sabia que o Papai Noel vinha, a gente ia dormir até mais cedo. E não dormia, né? Porque era uma expectativa, uma ansiedade. E eu me lembro de um presente especial, que foi um carneirinho de plástico branco, que eu coloquei o nome nele de Neve. E olhem, meus pais sempre foram tão inteligentes. Meu pai tá aí, super inteligente. Minha mãe faleceu há poucos anos. E eles sempre nos deram mais um presente. Livros. É, isso mesmo, livros. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui o meu primeiro livro. Tá todo sujo, todo rabiscado, todo arrebentado, mas eu tenho. É o Pinóquio. Olha, aqui estão os meus rabiscos. Olha lá, 1960. Eu tenho o meu primeiro livro. Como eu também, minha ovelhinha, minha querida ovelhinha, eu brincava com ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. E uma vez eu falei assim para o meu anjo, que ele brincava comigo e com aquela ovelhinha. E aquela ovelhinha, eu imaginava ela no céu, brincando com o meu anjo. Era uma maneira de eu me conectar com ele. Assim, eu era criança, então não vou falar que é uma maneira lúdica, porque tudo em criança é lúdico. Mas era uma maneira de eu dar para ele, deixar ele também conviver com algo que eu gostava, que era só meu, que era aquele presente, aquela ovelhinha. E eu sempre visualizava o meu anjo com a ovelhinha, até que aquela ovelhinha desapareceu. Desapareceu. E ela desapareceu, eu ainda tinha lá os meus 8, 9 anos, mas ela sumiu. Eu lembro que eu chorei muito. E eu falei para o meu anjo, onde foi parar essa ovelhinha? Aí eu pensei assim, essa ovelhinha deve ter sido levada pelo meu anjo. Ela deve estar no céu, então não vou mais me preocupar. E não me preocupei mesmo. Mas aí, aqui no livro, eu já vou pular, nós estamos na página 26, para a página 155, Eternizar a Criança. Eu já estava casada, já tenho nossos filhos. Foi na passagem do ano 2000, a grande enchente em Santa Rita do Sapucaí.
Até ela era denominada de bug do milênio naquela época. Minha filha estudava na FAI, morava com meus pais. E eu fui para lá por causa dessa enchente, para ajudar meus pais, para ajudar a Sabrina. E a água, ela subiu acima do porão. Então o porão teve que, depois, ele teve que ser limpo e ele foi colocado cimento, foi fechado o porão. Só que ali naquele porão foi encontrado o quê? A minha ovelhinha. Sim. Isso em 2000, vocês já imaginaram? Aí eu fiquei pensando, o que isso significa? O que é? Né? Eu nunca mais liguei para essa ovelhinha, mas desde então eu fiquei pensando nela. E algo muito mais forte aconteceu em 2017. Muito mais forte. Sem eu pedir, sem eu também, sem eu pedir para quem me deu, vocês vão entender. E também sem pedir para o meu anjo. O meu marido e meu filho, Max, no dia do meu aniversário, me deram um presente. E o presente que eles me deram é maravilhoso. É a minha ovelhinha. Vocês acreditam nisso? Aqui. Por incrível que pareça. Igualzinho, do mesmo jeitinho. Inclusive, na embalagem. Só que a minha ovelhinha, ela estava com essa orelha toda comida, ela estava toda desenhada, e essa daqui tá linda, novinha. Novinha. E eu acho isso lindo, porque é uma prova de algo que eu sempre fiz na vida, que é conversar com o anjo do meu marido. Não o anjo do meu marido físico, mas o anjo que toma conta do meu marido. Eu sempre conversei, eu sempre entreguei para ele o meu abraço, o meu amor, e falei para ele: receba também do meu anjo esse abraço e esse amor. E eu acredito que tem essa conexão, e eu explico isso no livro. Porque no livro eu falo em dicas de como você criar essa, vamos dizer, essência, essa conexão, essa empatia. Não sei. Você vai criar, você cria, você vai saber. Mas criar esse modo de falar diário com o anjo, que só você e ele vai saber. Ah, então, Rita Elisa, por que você escreveu? Sim, é algo que eu me questionei muito. Sou só eu e o anjo. Eu sabia que algumas pessoas iam achar muito, essas histórias, esses testemunhos são muito fortes. Eu não sei se eu acredito. Eu não sei se é assim, Rita Elisa. Bem, eu estou falando. É o meu testemunho. É o que eu posso falar. Eu não posso mudar uma vírgula. É o que aconteceu. Talvez durante essa semana eu possa explicar para vocês vários acontecimentos. Eu posso falar com vocês. Mas talvez só vocês passando mesmo, para vocês entenderem. Por isso, quando eu aceitei o desafio de escrever esse livro, foi na intenção de acordar todos para essa realidade.
quando Moisés, ele, no alto da montanha, ele falou para Deus, eu quero ver seu rosto. Posso vê-lo? O que ele falou? Ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Então, por que algumas pessoas querem que Deus desça e resolva se ela tem um anjo para fazer isso? Que tem conexão direta com Deus. Tem? O que Deus falou para Abraão? O que Deus falou para Moisés? O que Deus falou para Jacó? E nessa história de Moisés no alto da montanha, o que Deus mandou? Um anjo para ir à frente, abrindo o caminho, guardando o povo para ir para a terra prometida. Ele mandou um anjo. Assim como no sacrifício de Isaac, ele mandou um anjo. Assim como para guardar a árvore da vida, ele mandou um anjo. E você? Você esqueceu que você tem um anjo para isso? Que a sua conexão com Deus é o seu anjo? Então, quando você lê o livro, e tem algumas partes muito fortes, porque você pode estar pensando, mas esse livro da Rita Elisa só tem coisas boas. Ela acreditou no anjo e sempre deu certo, né? Assim, a vida dela maravilhosa. Não. Moisés não chegou a ver a terra prometida. Não. Jacó foi ferido na perna. Não. Nós temos a nossa parte humana, nosso livre-arbítrio. Eu sofri, sim, muito, várias partes. E eu coloco aqui no livro. Eu questionei meu anjo, sim, várias vezes. E só fui entender depois o que queria dizer tudo aquilo que eu passei. Então, o que eu convido você hoje é para, durante essa semana, participar aqui das lives, mas mais do que isso, conversar com seu anjo. Faça essa experiência de amor. E eu tenho para vocês algumas novidades. A primeira é que, por causa dos questionamentos que eu sabia que eu ia passar, para vocês terem uma ideia, eu fiz o que eu vou falar agora, dia 9 de agosto, antes do livro ser publicado. Então, eu fiz uma página no Facebook com fotos, isso mesmo, fotos de 80% do que tem aqui no livro, tá? 20%, 10% eu não tenho fotos, os outros 10% está lá no sótão. Só quando eu for ao sótão e abrir aquelas caixas de fotos e encontrar, tá? Aí eu coloco, tá certo? Então, a página se chama Os Anjos Não Envelhecem. No começo tem vários testemunhos do que aconteceu atualmente e não está no livro, está lá. Então, a partir do dia 9 de agosto, lá na página, vocês vão encontrar as fotos inerentes às histórias. Outra questão, também fiz um canal no YouTube. Isso. Lá no YouTube eu vou colocar os vídeos dessa semana e talvez alguns outros. Tá certo? Então, vocês, por favor, se inscrevam lá, se vocês querem saber dos anjos. E vamos conversar sobre os anjos. Tem algo também que eu quero falar para vocês. Ó, eu gosto de escrever, vocês já viram, né? Vocês sabem disso.
O que eu tenho que falar para vocês é que quando foi o lançamento do livro, também, para quem comprou, ele adquiriu uma masterclass, que é uma aula sobre biografia. E hoje eu finalizei, já está sendo preparada. Então aguarde que agora, no começo de dezembro, você que se inscreveu para a Masterclass, você vai estar comigo para uma aula incrível de como escrever biografias. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham, vou dizer assim, que eu tenha suscitado em vocês uma vontade muito grande de deitar no sofá agora à noite, ou na cama, ou ir diante do seu lugar de oração e conversar com o seu anjo. Eu espero mesmo que você faça isso. Você que está aí, tantos, tem 53 pessoas. Dessas 53 pessoas, muitas eu sei que estão lendo o livro dos anjos. Olha, Bernadette Villac, eu sei que ela lê. A gente conversa sobre isso. A Silvinha, o Alex, a Pri Suzarte, a Pri, eu tive lá, a Priscila, eu tive lá em São Paulo, lá na igreja São Rafael, falando dos anjos. Eles me falaram assim, você tem que fazer essas lives, porque eu cheguei lá muito chateada. E de repente aquele pessoal todo que estava me esperando para a palestra, eles me deram um ânimo tão grande, porque eu estava muito magoada. E eles me animaram e falaram, Fidelisa, faça as lives. E aqui eu estou. Então, Priscila, obrigada. Todos vocês que estavam lá, obrigada. A Regina Pimentel está aí. Gente, quantas pessoas. A Rose, que foi agora, sábado, lá, no lançamento do livro, lá na livraria. E eu quero trazer para vocês os testemunhos das pessoas que estiveram comigo nessas histórias dos anjos. São muitas. Felizmente, 90% do que está escrito aqui, eu não estava sozinha. A Paula Becker, a Silvinha, a Rosana Coelho, o Wilson. Ele está olhando aqui, ó, falando o nome dele, ele está aqui olhando. Tantas pessoas que vivenciaram comigo o que está no livro. Mas eu venho falar disso para vocês. Eu venho e peço para vocês. Cantem para o seu anjo da guarda. Não precisa de uma oração formulada. Não. Ele te conhece. Ele te conhece mais do que você se conhece. Ele sabe o que você quer, seus anseios, o que você precisa. Só que ele respeita o seu livre-arbítrio. Você tem que dizer um sim. Você tem que pedir. Você tem que conversar para que ele haja. E se você deixar essa porta aberta e falar para ele, sempre que eu precisar, mesmo que eu não esteja atenta, você venha e você pode fazer o que é necessário, que Deus quer na minha vida. E não pense você, não pense que tudo é fácil. Não pense você que às vezes você está querendo um caminho e Deus está querendo outro, e de repente você está brigando. De repente você está querendo
aquilo que não é. Não é fácil se abrir e falar para o anjo. Faça-se em mim aquilo que Deus quer. E nós vamos falar sobre isso, porque você bem sabe sobre o Novo Testamento. Então, um beijo para você. E todos vocês que estão aí. Eu estou aqui com o computador do lado, olhando os nomes, a Laura, a Laodiceia, a Marilis, todos vocês, Iracema, todos vocês, que o anjo de vocês sejam agora abraçados pelo meu anjo. Não que o meu anjo tenha mais luz do que o seu. Não. São todos iguais. A única diferença que tem é que ele é seu e ele é meu. O meu é só meu. Então, vamos nos unir em oração para os nossos anjos da guarda. Amém? Sejam louvados Jesus e Maria. Muitas pessoas me falaram, eu entrei lá no site da editora e não achei o livro. Realmente esgotou. Não tem o livro. Só a partir do dia 1º de dezembro é que o livro vai retornar, porque está fazendo uma nova edição. Então, a partir de dezembro. Sejam louvados Jesus e Maria. Um grande beijo para vocês. Tchau, gente. Espero que vocês conversem com seus anjos. Amém.